Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e vamos aqui mais uma vez analisarmos uma edição da Shonen Jump, a edição de número 34. Vamos ver aí que novidades tivemos aí nessa edição, algumas coisas bem interessantes aí que a gente vai falar durante o vídeo. Então eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva, nós estamos crescendo cada vez mais. E dado esse recado, dada essa introdução, vamos pro que interessa, né? A edição de número 35 teve One Piece como a capa da revista, se não me engano comemorou o aniversário, nem tenho certeza disso. Mas ele recebeu a capa da revista, recebeu um destaque aí bem interessante, bem importante. Páginas coloridas tivemos para o Yozakura Family, que já saiu também até a capa do seu volume 25. Páginas coloridas também para o Blue Box e para um One Shot que foi lançado aí nessa edição. Torcemos para que no futuro, né, quem sabe a gente consiga ver uma série dessa obra também. Ausentes nessa edição tivemos o Jujutsu Kaisen. Novatos temos o Himaten e o Exorcist no Kyoshikun. Em ato, o Hunter x Hunter e o Burn the Witch. Esses foram os mangás que não tiveram ranqueados, mas partindo então para Tóquio foram no total 15 mangás, sendo o mangá que sempre fecha a revista, o Yokai Busters Murakami. Não tem muito que a gente poder falar, ele ainda não tem um volume 1 lançado, né? Eu acho que vai demorar até um pouquinho mais, visto que os mangás, os capítulos do mangá são mais curtos, em torno de 15 páginas, né? Só os dois primeiros capítulos que foram um pouco mais longos, mas desde o terceiro até esse agora, ele recebeu sempre em torno de 15 páginas aproximadamente, 15, 14 por aí. Então, provavelmente o mangá ele vai ter que demorar um pouquinho mais até acumular capítulos suficientes para conseguir compilar um volume. Então acho que vai demorar um pouquinho mais do que os outros, mas vai sair logo logo. Então vamos ver aí se esse mangá vai ter potencial em vendas. A 14ª foi o Sakubiori, que já tá quase não, tá consolidado já um cancelamento, não oficializado, mas tudo indica que o mangá vai ser cancelado, né? Infelizmente. Enfim, o mangá não deu muito certo. A 13ª foi o Kyokuto Necromancer, que também tá na mesma situação. Eu gostei bastante do mangá do início, mas desde que começou as suas rankings na toca, suas posições baixas, parece que o mangá ele se perdeu em algumas coisas, né? A história já não acho tão interessante assim. As coisas, o andamento das coisas, né, tá tudo muito apressado e sinceramente eu até entendo, né, o porquê disso, porque é um mangá que ele tá lutando aí para quem sabe conseguir um pouco mais de atenção, sobreviver um pouco mais, apesar de ser bastante difícil, né, um mangá sair dessa situação, qualquer alternativa é importante, mas mesmo assim, ao meu ver, isso acabou quebrando o mangá ainda mais. Então, Sakubiori e Kyokuto Necromancer são dois mangás que não vão conseguir sobreviver e logo vão estar dizendo adeus para a revista, vão estar se despedindo, vão estar sendo cancelados. A 12ª foi o Choso Senpai, recebeu uma posição bem baixa nessa edição, mas sem muitas preocupações, visto que o mangá ele vem se tornando uma pequena promessa, mas é aquilo, mangá de comédia, não tem muito que a gente poder esperar dele, né? Posições altas com bastante frequência é algo que não vai acontecer, mas essa posição aqui não influencia em nada, em popularidade nem nada. A 11ª posição temos o Kyo Blue, que não vem saindo do seu habitual, né? Ele mantém sempre a zona intermediária, sem muita alteração, sem muita coisa que a gente poder tirar de análise. Aqui foi uma posição um pouco mais baixa, mas enfim, não muda nada a popularidade. Agora o Negano Astro, ele recebeu a posição de número 10 e isso aqui é uma boa notícia para o mangá, porque o mangá ele que estava aí junto com o Kyokuto Necromancer e Sakubiori, são os três mangás que tiveram estreando na mesma leva, tava uma situação que não era tão boa, né? Porque praticamente estava botando o mangá junto com outros dois que estavam uma situação muito ruim, que tava praticamente dizendo que o mangá também estava na mesma situação. Agora que a gente vê as vendas do volume 1, que inclusive vou falar aí quanto que o mangá vendeu, vai ter um vídeo especial só sobre isso. O mangá ele até teve vendas interessantes e tem uma história até interessante também. Não é algo tão grande, mas pelo menos ele ficou, por exemplo, igualado ao no Exorcist, que já tá com 5 volumes, né? Logo eu acho que Negano Astro ele pode até ultrapassar ele com facilidade. Então, vendo isso, eu acho que o mangá ele começou a ter uma pequena promessa de um grande sucesso aí no futuro. Enfim, vamos esperar pelo menos uma boa notícia pro mangá nessa edição. Apesar da posição não ser alta, mas é pelo menos alguma coisa mais positiva. A 9ª posição foi o Undead Luck, sem muitas novidades, mantém ainda assim suas zonas intermediárias. A 8ª posição foi o No Exorcist, como eu já havia falado, a questão das vendas, né? Mas enfim, o No Exorcist ele mantém ainda umas zonas mais intermediárias, algumas vezes cai um pouquinho, mas na maioria das vezes ele recebe essas posições aqui.
Mas de qualquer forma, o mangá já melhorou muito do que ele estava recebendo antigamente, nos últimos meses, né? O mangá ele ficava sempre nas últimas posições, algo que me preocupava a pensar que o mangá talvez não estava em uma situação tão tranquila, talvez ele poderia até ser cotado a ser um próximo cancelado, mas as coisas melhoraram, pelo menos em posições. As vendas ele ainda precisa mostrar um pouco mais de resultados, apesar das vendas não serem ruins ao meu ver, ele ainda precisa melhorar. Ele se estagnou numa zona que eu acho que não é boa o suficiente, ele precisa aumentar mais um pouco isso. Então, vamos esperar que esses números realmente consigam crescer com o tempo. De qualquer forma, o Nogito City continua numa zona, não é ruim, mas pelo menos é o suficiente para ter uma esperança de um sucesso ainda maior para o mangá. A 7ª posição foi o Delícia Samurai, que continua com seu anime fazendo bastante sucesso. Todos os volumes do mangá receberam a reimpressão, todos os 16. Semana passada eu falei sobre a questão de que o mangá estava recebendo um pequeno boost. Agora, por conta do esgotamento dos exemplares, né, houve a necessidade de ter uma reimpressão. Então o mangá ele recebeu essa reimpressão e agora vamos ver o crescimento ainda maior, né? Esperar pelo menos que isso realmente aconteça. Por enquanto, o mangá ele continua com um boost, apesar de não ser algo tão grande, ele continua com números aí aumentando aos poucos. Isso é muito interessante. Me surpreendeu, né? Já falei algumas vezes sobre isso. Vamos torcer que isso só venha a aumentar ainda mais o sucesso do mangá. A 6ª posição temos o Boku no Hero, outro mangá de comédia que não tem muito o que falar, né? Acho que talvez a Jump ela agora comece a fazer umas mudanças aí, no caso, como tem dois mangás de comédia, um fica na parte de cima, outro fica na parte de baixo, outra semana eles podem trocar, enfim, fazer esse formato aí. De qualquer forma, Boku no Hero ficou nessa edição uma posição alta. Vamos ver se vai realmente acontecer na próxima edição, vamos ver essa troca acontecendo. Não sei se isso vai realmente acontecer, pelo menos é uma hipótese minha. A 5ª posição foi Sakamoto Days, tem uma posição alta, nada de estranho, tá o mangá na sua normalidade. Então, vamos só passar adiante. A 4ª posição agora encontramos o Kagurabachi, que vem recebendo ótimas posições, né? Posições altas. De vez em quando ele desce um pouquinho, mas nada tão preocupante, né? O que eu falo descer é em torno de 7, a posição 7, né? Posição 6 por aí. Aqui ele recebeu a posição de número 4, posição muito boa. E o que mostra que realmente a Jump quer investir muito pesado nesse mangá. Alguns meses atrás foi falado que o esperado é que a Jump ela comece a trabalhar para que o mangá se torne um pilar no futuro. Mas ainda por enquanto tem muito que ele evoluir. Mas pelo menos existe esse trabalho aí, esse projeto aí com respeito ao mangá. Agora para a 3ª posição temos o Witch Watch, mangá que teve um capítulo até bem interessante. Algo que, sinceramente, dos últimos capítulos eu não venho me interessado tanto. Mas enfim, o Witch Watch, ele às vezes ele é 880, tem vezes que eu gosto bastante, tem vezes que não me chama atenção nenhuma. Mas enfim, o Witch Watch ainda continua firme e forte. E eu acho que ele tem tudo para crescer ainda mais. A 2ª posição foi o Boku no Hero, logo vai estar se encerrando. Lembro quantos capítulos ainda falta, que ele falou que faltava alguns, né? Eu não sei quantos mais, perdi já a conta total. Mas logo o mangá vai se encerrar. Já saiu a capa do volume 41. Vai ser lançado no mês que vem, provavelmente. Agora, com o mangá já se encerrando, provavelmente o volume 42 será o último. Então, a gente vai estar se despedindo de um grande sucesso aí, de um grande mangá aí. Que independente do que as pessoas acham, ele realmente é um grande mangá. E vai estar aí deixando a revista. E para a 1ª posição foi o Akane Banashi, que teve também um ótimo capítulo nessa edição. Meu que é uma transição de arcos, né? Ele terminou um momento bem importante. Talvez agora a gente entre em um novo momento aí para a obra. Então, estou muito empolgado para saber os próximos acontecimentos. Mas isso resultou na 1ª posição nessa edição, pelo menos, né? Enfim, a próxima edição terá como capa Boku no Hero. Não sei se ter alguma coisa a ver com o aniversário, não estou lembrado nada. Mas enfim, vai ser a capa da revista. Acho que faz um tempinho que ele não recebe. Então, pelo menos é legal quando isso acontece, né? Páginas coloridas teremos também para o próprio Boku no Hero, né? Mas não necessariamente o Boku no Hero, porque vai ser um especial, no caso um spin-off, provavelmente por conta do filme, né, que tá chegando. Então ele vai receber esse especial aí. Então ele vai ser a capa e vai ter páginas coloridas. Também terá para o Negar no Asto e para o One Shot o Bakekitsuru no Shinshu, que vai receber páginas coloridas na próxima edição. Enfim, mas isso aqui vai ficar só para a próxima semana, né? Então se você quiser acompanhar essa análise, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva para você estar recebendo esse vídeo e não perder nenhum conteúdo fora Shonen Jump. Também analiso a Shonen Magazine e outros 2
por outras 2 revistas aí também. Então, conto muito com sua ajuda, com seu apoio. Enfim, o vídeo é esse. A gente então se vê no próximo vídeo.